Conexão Saúde, apoio cultural, clínica Informa, estética e emagrecimento. Bem-vindo ao Conexão Saúde, é uma alegria iniciar mais um programa pela TV Cultura Paulista. Nossa conversa hoje é com a professora doutora Ana Paula Faloni, mestre e doutora em histologia com pesquisas em biologia do tecido ósseo e traz hoje um assunto muito importante, os efeitos colaterais não conhecidos dos medicamentos para osteoporose e tratamento para câncer de ossos. Muito bem, seja muito bem-vinda, professora Ana Paula, é uma honra tê-la aqui conosco. Ainda mais para a gente conversar sobre esse tema que eu acho polêmico, né? Sim. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço a vocês pelo convite para falar um pouquinho a respeito da osteonecrose dos maxilares. É um tema pouco conhecido, mas um problema que precisa ser divulgado, né? Visto que grande parte da nossa população faz uso desses medicamentos, seja para tratamento ou para prevenção da osteoporose, ou mesmo pessoas que têm casos de doenças, outros tipos de doenças ósseas ou de câncer ósseo. Não, foi isso que me interessou muito, mas antes da gente adentrar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo. Você é professora, doutora, você trabalha na Faculdade Uniar, é isso? Isso. Eu sou cirurgiã dentista pela Unesp e fiz o meu mestrado e meu doutorado em histologia, que é uma área básica voltada para o estudo dos tecidos. O meu enfoque sempre foi para o tecido ósseo, voltado para a odontologia mesmo. Tecido ósseo aplicado à odontologia. E atualmente eu sou docente na Uniara, tanto em cursos de graduação quanto no mestrado profissional em ciências odontológicas. Entendi, perfeito. Tem cara de novinha, mas tem um currículo extenso, né, professora? Conta pra gente, na realidade eu fiquei bem interessada na pauta, porque realmente é preocupante, né? Muitas pessoas em casa lidam, né, com a osteoporose, com o câncer dos ossos. E na realidade, quais são esses efeitos colaterais? Quais são esses medicamentos? O que seria, né? Sim. Bom, os efeitos colaterais, o efeito colateral que eu vou destacar hoje aqui é a osteonecrose dos ossos maxilares, que é a necrose desses ossos. O que vem a ser isso? É a morte de parte dos ossos maxilares. É uma condição relativamente rara, mas quando ela acontece, ela tem um tratamento bastante difícil. Entendi. Por isso é interessante prevenir. E geralmente está associada ao uso de medicamentos da classe dos antiabsortivos, usados para osteoporose, para preveni-la ou para tratá-la, para cânceres, e também antiangiogênicos, uma outra classe de medicamentos que são usados também para tratamento de câncer. Os mais conhecidos são o alendronato de sódio. Isso é importante a gente saber. Vamos começar, né, pelo começo. Quais são esses medicamentos que dão os efeitos colaterais? Tá. Esses medicamentos, eles são, os mais utilizados no Brasil são o alendronato de sódio, tá? Esse é um medicamento utilizado por via oral. Geralmente a paciente ou o paciente, né, eles vão utilizar um comprimido por semana, em geral, né, essa é a posologia. Ou eles podem ser injetáveis também. No caso dos injetáveis, a gente tem, por exemplo, o zoledronato ou ácido zoledrônico. Esses são da classe dos chamados bifosfonatos. A gente tem também uma outra classe, que é a classe dos denosumabs. Então, eles são também inibidores da reabsorção óssea, da degradação do osso, que quando o paciente tem alguma patologia, seja osteoporose ou seja câncer, a gente tem uma espécie de um desequilíbrio entre o osso que é degradado e o osso que é formado. Eu acho que é importante ressaltar aqui que ao longo da nossa vida, o nosso esqueleto ele é renovado. Então a gente tem células que fazem esse trabalho. Então nós temos dois grupos principais. Ele é renovado de quanto em quanto tempo, o nosso esqueleto? Aproximadamente a cada 10 anos, ele é completamente renovado. Nossa! Sim. E aí para essa renovação a gente tem as células que fazem a degradação, que são chamados osteoclastos,
e as células que fazem a formação desse osso, que são chamados osteoblastos. Então, em casos de patologias ósseas, às vezes a gente pode ter um desequilíbrio e há uma maior reabsorção que uma formação, consequentemente a perda de osso, que deixa o osso mais frágil, né? Como por exemplo no caso da osteoporose, que significa poros nos ossos. O termo osteoporose. Mas eu tenho, por exemplo, um paciente que tem osteoporose, ele precisa tomar um medicamento. Sim. E esse medicamento vai ter esse efeito colateral que talvez gere essa necrose dos ossos. Como que a gente pode solucionar esse problema? Olha, esses medicamentos, eles são muito eficientes para tratamento de todas essas patologias ósseas que a gente comentou. Eles são muito eficazes e esse efeito colateral, ele não necessariamente vai acontecer com todos os pacientes. Ele é desencadeado principalmente, no caso desses medicamentos orais, ele é desencadeado principalmente por tratamento odontológico. Sejam esses tratamentos que envolvam infecção, tá? Tratamento de gengiva, tratamento de canal, ou mesmo tratamentos ósseos cirúrgicos, extrações dentárias, instalação de implantes. Quando o paciente toma esses medicamentos há mais de 2 anos, é muito importante que ele avise o seu dentista previamente a qualquer procedimento que vá ser realizado, né, em sua boca. Porque o dentista tem um preparo quando a pessoa ingere esse tipo de medicamento? Hoje, a maioria dos dentistas já tem o conhecimento de que não é indicado realizar procedimentos nesses pacientes que tomam há 2 anos ou mais esses medicamentos, sem antes consultar o médico. E, de repente, até, se for possível, esses procedimentos odontológicos forem necessários, fazer até uma suspensão do uso desses medicamentos por um período de aproximadamente 6 meses, 3 meses antes e 3 meses após os procedimentos cirúrgicos, e depois o paciente pode voltar a tomar. É lógico que no caso de um câncer, né, provavelmente não vai se suspender o uso desses medicamentos, porque o mais importante é tratar o câncer. Claro, é isso que eu tento equilibrar, né? A importância do medicamento, claro que existe um efeito colateral, que é a osteonecrose, que é a morte dos ossos, e como equilibrar, equalizar isso tudo, porque a gente não pode deixar de tomar o remédio para cuidar de um câncer dos ossos, por exemplo. Isso. Existe um remédio que não tem esse efeito colateral? Olha, existem outras possibilidades, né? Fora dessas classes que eu falei aqui, dos bifosfonatos, dos denosumabs. Existem outras possibilidades, mas aí eu deixaria a cargo de um médico falar a respeito disso. Entendi. Sobre a osteonecrose, no caso, que não tem cura, como que é isso? Olha, é uma patologia de difícil tratamento. Ela tem vários estágios e, dependendo do tipo de estágio, né, se for um estágio mais avançado, a gente vai ter exposição de osso associada a pus, uma secreção purulenta, dor, relato de dor por esses pacientes. Então, como é difícil tratar, a gente tenta conscientizar a população, os médicos, os cirurgiões dentistas a respeito do problema para que a gente possa prevenir o problema. E a prevenção, como que é feita? A prevenção seria os médicos avisarem os seus pacientes, né, a respeito desse possível problema, desses efeitos colaterais, encaminharem, seria muito interessante. E é sabido pelos médicos? Alguns não, isso é novidade, só pra gente... Isso ainda é um assunto relativamente novo, relativamente novo. Os médicos, seria interessante que eles encaminhassem o paciente previamente a qualquer tipo de tratamento com esses medicamentos antirreabsortivos, né, que inibem a célula que faz a reabsorção, ou a sua formação ou a sua atividade, seria interessante que eles encaminhassem o paciente para um dentista, fazer uma adequação da cavidade bucal desse paciente, seja fazendo as extrações que se fizerem necessárias, né, os tratamentos de canal, por exemplo, de gengiva, todos esses tratamentos para depois iniciar a terapia com os antirreabsortivos. Mas a osteonecrose, a morte dos ossos, não acontece só no maxilar, só na parte bucal. Tem também no quadril, nos ombros, nos joelhos. Sim. Mas a incidência maior é no maxilar, é isso? Sim. Até hoje não se sabe exatamente por que essa preferência, né, dessa patologia pelos ossos maxilares. Existem várias
hipóteses para tentar explicar, né? Uma delas seria a maior facilidade de exposição dos ossos maxilares à contaminação. Seria uma das possibilidades. O tamanho dessas regiões, né? A diminuição da vascularização provocada por esses medicamentos, afeta de uma forma maior, digamos assim, esses ossos maxilares, que são ossos de menor tamanho em comparação aos outros ossos do esqueleto. Então a gente realmente tem que tomar cuidado com os medicamentos que a gente ingere, com os efeitos colaterais, principalmente, né, os medicamentos de osteoporose e de câncer de osso, para a gente poder, né, se cuidar. E a gente tem algumas fotos que a gente separou para mostrar o que é a osteonecrose. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nessas fotos? Aí o pessoal entende melhor. E a solução é a cirurgia? Nem sempre. Vai depender um pouco do estágio em que essa osteonecrose se encontra. Em muitos dos casos vão ser prescritos antibióticos, vai se optar por fazer um tratamento mais preventivo. Porque depois que evitar o osso o procedimento morre, cirúrgico, por exemplo, não tem muito o que fazer. Não tem. Não tem o que fazer, seria a remoção. Agora, o que vai determinar se vai ser necessário remover ou não é a extensão dessa morte. Entendi. Então vamos dar uma olhadinha nas fotos, começar a olhar algumas fotos, né? Vamos para a primeira, olha lá. Essa já é uma fase inicial ou não? Não, essa já seria um estágio bem avançado de osteonecrose. É uma paciente, ela estava, de um artigo científico, inclusive, essa imagem. Okay. Ela estava fazendo uso de bifosfonato injetável, era o ácido zoledrônico, para tratamento, para prevenir metástase de câncer de mama em tecido ósseo. Tá? Então a gente vê aí uma exposição desse osso. E quando é câncer, com certeza a ingestão dos medicamentos é bem maior, né? É bem maior. Os medicamentos para câncer são injetáveis, eles têm uma potência maior e a frequência de utilização também é maior. Isso deixa o paciente mais suscetível, então... Muito mais. E isso pode acontecer de forma espontânea. Esses eventos, como a gente observou aí, no caso de tratamento de câncer, eles podem acontecer de forma espontânea. E o que aconteceu com essa paciente foi a remoção dos ossos, ou não? Olha, é bem complicado tratar isso aí, porque acaba abrangendo uma boa parte da maxila dela. Né? Às vezes é necessário remover e quando se remove uma parte muito grande, você acaba mutilando esses pacientes. E aí, o que faz? Aí a gente vai lançar mão de próteses, né, para colocar ali no lugar, tentar fazer reconstruções ósseas. Aí fica uma cirurgia plástica, mais ou menos. Na tentativa de devolver a estética e a função mastigatória também para o paciente, mas é bem complicado. É bem delicado, né? Bem delicado, é. Bem delicado. Em geral, são pacientes também com câncer em estágios mais avançados, então é uma condição bastante sofrida, debilitante para esses pacientes. E tem dor ou não? Em alguns estágios, sim. Nos mais avançados, os pacientes relatam dor, e principalmente, né? Mas a gente já teve casos de pacientes que nos procuraram um mestrado, as clínicas em que a gente trabalha, com pequenas lesões que aparentemente pareciam muito mais uma afta, uma ulceração aftosa recorrente, e que na verdade se tratavam de osteonecrose num estágio mais inicial, mas esses pacientes já relatavam, no caso, essa paciente em específico, essa senhora de 79 anos, ela já relatava uma dor intensa que surgiu após o uso do medicamento. Após o uso do medicamento associado a uma cirurgia de extração dentária. Entendi. Pessoal, o papo tá muito bom. A gente vai para um pequeno intervalo. Antes de irmos para o intervalo, eu queria falar para vocês que esse meu look que eu tô hoje é lá da Inês Janine. Entre no meu Facebook, dê uma olhada, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu agradeço mais uma vez a produção do meu cabelo e da minha maquiagem lá da clínica Fulvia Magrini. A gente já volta com Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, hoje eu recebo aqui a professora Ana Paula Faloni,
que a gente está com uma conversa muito boa sobre os medicamentos, né? Para quem tem osteoporose e câncer de ossos e sobre os efeitos colaterais, que a gente já entendeu que às vezes a gente acaba atrapalhando, morrendo, né? Tendo a osteonecrose, que é a morte dos ossos, na realidade, só para tentar deixar mais simples. E agora a gente vai estudar alguns casos, né, professora? Isso, vamos lá, vamos exemplificar. Vamos exemplificar da melhor forma possível este caso. Este primeiro caso seria um estágio mais inicial, apesar de ter osso exposto, esse paciente ele não relatava dor, né? Mas esse osso exposto, sem a presença de gengiva, dos tecidos moles, ele mostra claramente que aí há um processo de necrose. Claro que isso vai se confirmar por meio dos exames microscópicos, né? Mas esse é um osso morto. Já dá para perceber a olho nu que é um osso morto? Dá para perceber que ele está exposto, que não tem mais tecidos moles e essas condições em geral elas estão associadas a um osso morto. Para a gente ter certeza que as células desse osso realmente morreram, é necessário fazer a análise microscópica. E a solução aí é cirurgia? Nesse caso, seria só provavelmente para remover esse osso exposto. Provavelmente. Entendi. Vamos lá para a segunda foto. Este segundo caso já seria um segundo estágio da osteonecrose, onde a gente vê, né, além das regiões de osso exposto, a gente vê também a secreção purulenta, pus, inflamação, a gengiva, os tecidos moles também estão bastante inflamados. Nessas situações, em geral, os pacientes vão relatar bastante incômodo. Isso eu já ia perguntar, com certeza nesse caso já tem dor, né? Nesse caso, com certeza haverá dor. Às vezes, até em estágios mais simples do que o que a gente viu anteriormente, o paciente pode apresentar dor. Este paciente tem em torno de quantos anos? Olha, esse é um caso de um artigo científico. Agora eu não vou lembrar certinho, mas era um paciente que fazia uso dos bifosfonatos para câncer, para tratamento de câncer ósseo, sim, neste caso. Entendido. Vamos lá para a terceira foto. Essa paciente, eu me lembro, essa paciente é uma paciente de 40 anos. Né, olha lá, que nova, teve, né? Bem nova. Nossa, ela teve câncer de mama e preventivamente ela estava fazendo uso de bifosfonato também, do ácido zoledrônico, né, para evitar metástases do câncer de mama nos ossos. E teve como efeito colateral essa osteonecrose aí associada também com pus, né, secreção purulenta e um relato de dor intensa. Dor intensa. Essa osteonecrose, ela já é avançada? Essa é bastante avançada. Essa já seria um estágio bem avançado em termos de gravidade, né, do problema. E acontece de acontecer em todo o maxilar ou começa em partes? Em geral, começa em alguma região. Sim. Só que parece que com o tempo, essa condição ela pode ir, vou usar uma palavra mais simples, parece que se alastrando para o restante dos ossos. No caso, por exemplo, de maxila ou mandíbula, quando essa condição fica muito grave, como a gente comentou no bloco anterior, às vezes faz-se necessário uma remoção de metade da mandíbula, metade da maxila, né, o que acaba mutilando bastante o paciente. Não deve ser fácil também trabalhar com esse tipo de problema com os pacientes, né? Tem todo o lado psicológico, né, professora? Tem. Tanto é que geralmente esses casos, eles são tratados por cirurgiões dentistas que são cirurgiões bucomaxilofaciais, que têm, né, toda uma especialidade, uma formação para trabalhar com regiões de face. E eles que acabam atendendo esses pacientes, e sempre em um hospital onde você tem tratamento de câncer, tem a equipe multidisciplinar e dentre os profissionais tem o cirurgião dentista para atuar com esses pacientes. Perfeito, entendi. Vamos para a próxima foto, então. Olha lá. Esse aí seria uma situação de agravamento da condição anterior. É a mesma paciente. O quadro dela foi evoluindo e aí tem ainda mais osso necrótico exposto. Tá? A osteonecrose ela é definida como uma exposição de osso. Foi evoluindo? Ela foi piorando. Tudo bem, foi piorando, mas ela já tinha detectado antes numa região. E não tinha feito tratamento nenhum? Provavelmente já tinha sim.
Só que os tratamentos nem sempre eles conseguem resolver o problema. Os tratamentos, na maior parte dos casos, eles são paliativos. Ah, entendi. Infelizmente, então o uso de antibióticos. Agora existem também os concentrados plaquetários que a gente tira, por exemplo, coleta o sangue do próprio paciente e a partir da centrifugação desse sangue a gente faz umas membranas que liberam substâncias importantes para estimular a formação de osso. A gente pode tentar lançar a mão dessas membranas para tentar auxiliar no reparo, né, desses tecidos, só que pelo fato do paciente já ter um comprometimento sistêmico, não se sabe se a qualidade dessas membranas desses pacientes... A facilidade do agravamento é muito maior, mesmo ela tendo toda a estrutura e já iniciado um tratamento, ela... Sim, e essas membranas parecem, isso é uma coisa que a gente está estudando, inclusive, a gente está estudando o uso dessas membranas em condições de osteonecrose, mas em animais, porque para testar realmente se elas funcionariam, para tentar ajudar no tratamento da osteonecrose. E no caso dessa foto que a gente acabou de ver, que piorou dessa paciente, o que foi feito? Dessa paciente, olha, no artigo eles não relatam o que foi feito. Ah, tá. Eles não relatam, mas talvez dependendo da gravidade do caso... retirado, colocado uma porção, colocado uma prótese para tentar devolver estética, né, devolver função mastigatória para esses pacientes, tentar reabilitá-los, né. Infelizmente, nesses casos, os pacientes, eles, em geral, estão fazendo uso de altíssimas doses dos medicamentos porque eles estão com comprometimento associado a câncer em estágios também muito avançados. Em geral, são pacientes que às vezes acabam indo a óbito pela própria situação do câncer, pela própria condição do câncer. São casos mais graves, né? Mas o intuito da gente comentar isso e divulgar esse assunto é exatamente a prevenção. Porque o tratamento ainda é bastante difícil, o êxito desse tratamento ainda é duvidoso. Eu percebi, né? Por isso que eu pergunto, eu tenho essa curiosidade, mas o que vai ser feito, né? O que é feito? Às vezes, quando você vai fazer a remoção cirúrgica desse tecido, você está agredindo mais o tecido ósseo que não sofreu necrose e você pode tentar resolver o problema, mas por um outro lado acabar não resolvendo por esse motivo. Então vamos falar da prevenção, para a gente ficar mais aliviado? Qual é a prevenção, já que, por exemplo, se a gente, por um acaso, tem a osteoporose ou o câncer dos ossos e a gente vai ter que ingerir esse tipo de medicamento, qual é a solução? Tá. Olha, o indicado seria que todos os pacientes que vão iniciar um tratamento com ou bifosfonatos, ou denosumabs, ou mesmo os antiangiogênicos para câncer, que eles façam uma visita ao dentista antes. Para cuidar da higiene bucal mesmo? Para ter melhores condições de higiene, para remover também, se for necessário, fazer extrações dentárias, remover foco de infecção. É muito parecido com o que a gente preconiza para um paciente que vai ser submetido à radioterapia de cabeça e pescoço. Tá? Ele pode vir a ter, no caso de radioterapia de cabeça e pescoço, a chamada osteoradionecrose. Ela não é medicamentosa, ela é causada pela radioterapia. Entendi. Mas os protocolos de prevenção são os mesmos. Idênticos, são os mesmos. Então é melhor cuidar antes e depois começar o tratamento. Depois começar o tratamento. E se... Isso é importante a gente saber, né? Sim, é importante, seria muito interessante que os médicos eles encaminhassem os pacientes previamente à terapia com esses medicamentos ao dentista. Encaminhassem para uma avaliação, para uma adequação da cavidade bucal, para que então ele inicie o tratamento, seja para câncer, seja para osteoporose. Seria interessante que isso fosse realizado. Se caso o paciente estiver fazendo uso desse medicamento e necessitar realizar algum procedimento odontológico, aí o cirurgião dentista vai entrar em contato com o médico responsável para saber da possibilidade de suspender temporariamente o uso desse medicamento. Entendi. Então tem que ter realmente uma sintonia muito grande entre o médico, o odontologista, o paciente. Por isso é importante a informação do programa de hoje, porque realmente às vezes a gente vê muitas senhorinhas, muitos senhores tomando remédio há 2, 3, 4 anos de osteoporose e nem sabe desse assunto, né? Às vezes os médicos prescrevem também e a pessoa toma para todo ou sempre, né?
Isso é importante também, é algo que a gente deve, como alertar, pacientes, né? A gente deve ter uma ideia, conversar com o nosso médico sobre o tempo de uso desse medicamento, o tempo que se faz necessário, dependendo da condição para qual você está usando o medicamento. Com certeza. O tempo e a frequência de uso são muito importantes. São muito importantes. E quais são as novidades aí das pesquisas, professora? O que vocês estão caminhando lá na universidade? Nós estamos tentando entender um pouco melhor os mecanismos de ação desses medicamentos nos ossos maxilares em comparação a outros ossos do esqueleto que parecem ser menos afetados. Nós estamos tentando entender para poder conseguir até tratar ou prevenir de uma maneira mais eficaz. Nós estamos também estudando algumas formas de tratamento. Um desses estudos, ele utiliza essa membrana de componentes do próprio sangue do paciente para tentar tratar a osteonecrose. É uma das coisas de que a gente tem lançado mão. Inclusive, a gente até atendeu agora uma paciente há 2 semanas, que era uma paciente que tomava para osteoporose, né? Os casos de osteonecrose com o uso de medicamentos para osteoporose são bem raros. Ela relatou que a prótese, no caso a ponte móvel dela, a prótese removível, estava machucando, estava ferindo os tecidos moles, e isso desencadeou uma necrose óssea. É um caso extremamente raro, mas pode acontecer. E a gente removeu um bloco de osso significativo que estava morto por conta de uma prótese que machucava. Então, uma outra dica também interessante para pacientes que vão fazer uso desses medicamentos: ter próteses bem adaptadas, bem ajustadas, conversar com o seu dentista sobre isso para tentar prevenir esse tipo de problema. Maravilha, muito importante esse assunto. A gente só tem que agradecer aqui do Conexão Saúde, da TV Cultura. Tenho certeza que receberemos novamente você. Eu agradeço mesmo, viu, professora? Foi ótimo. E a gente fica por aqui, mas antes a gente vai pensar livre. Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para a sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate e o ketchup, com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde e livre de culpa, já sabe, procure pela linha Livre da Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com amor. E a gente fica por aqui, agradece sua audiência e nós estamos juntos toda quarta-feira às 2 da tarde e às 10h30 da noite. Até quarta-feira que vem.